Olá, pessoal! Tudo bem por aí, gente? Estamos aqui mais uma vez com uma convidada mega especial, que já já vou contar para vocês quem é, em mais um episódio do nosso INQ Academy. E faço questão de reforçar a importância desse canal para a gente divulgar informação e conteúdo de qualidade e trazendo para vocês profissionais de grande referência em diferentes profissões nesse cuidado integral com a saúde. E hoje, gente, queria reforçar nossos canais de divulgação, tanto o YouTube quanto o Spotify, e também as nossas páginas oficiais ali no Instagram, @Instituto Naves Queiroz e @INQ Academy Oficial. Não deixe de nos acompanhar, porque é lá que nós divulgamos os episódios inéditos para vocês terem acesso de forma imediata aos nossos conteúdos e a esses bate-papos excepcionais com esses profissionais de excelência. E hoje, mais uma vez, estando aqui recebendo uma grande amiga, uma grande parceira de trabalho, que tem contribuído sobremaneira no nosso cuidado com os nossos pacientes, pensando de uma forma um pouco mais ampla e de uma forma um pouco mais completa na abordagem da dor e na abordagem das lesões. Hoje eu recebo com muito prazer e com muito gratidão no coração, doutora Renata Gomes de Castro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Natália. É um prazer, uma honra estar aqui com você, com os seus seguidores, com os seus ouvintes, com o pessoal que te acompanha. Realmente é uma honra ser parceira, né? Não só nessa questão do nosso conhecimento, nessa troca, mas em ajudar os nossos pacientes, que é o nosso principal papel, né? Nosso propósito por aqui. Show de bola! Gente, a doutora Renata é uma amiga de infância, tá? Então a gente vai ter um bate-papo aqui super leve. Não tem que às vezes eu vou chamar ela pelo apelido, então vocês estão desculpando. Mas é pra gente realmente conseguir ter uma condução super leve. E eu quero colocar também a doutora Renata à disposição. Para quem tiver dúvida, para quem também acompanhar o trabalho dela, pode falar pro pessoal, Renata, qual que é o seu Instagram? Renata Gomes Nutri. Tá? Me sigam lá, acompanhem, posto muito sobre os conteúdos que a gente vai falar aqui, um pouquinho mais profundo relacionado à inflamação, intestino, ou esse cuidado integral do paciente, que vai muito além de dieta e exercício, né? Que a gente vai falar aqui. Perfeito. E é uma visão, gente, diferente da nutrição. Vocês vão perceber isso ao longo desse bate-papo, que na verdade é uma visão muito mais ampla. E a gente acha que nutrição é só falar de alimento, né, Não é? doutora Renata? Mas o buraco é bem mais embaixo. Uhum. Gente, começando hoje, né? Eu sei que a doutora Renata tem ali uma expertise, uma experiência há mais de 15 anos. Doutora Renata, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre quem é a doutora Renata e como é que foi toda essa construção para trabalhar dentro desse segmento, especificamente na nutrição. Então, eu acho que a minha história como nutricionista funcional, esportiva, ela é uma construção desde a minha infância. Eu tive algumas situações que me colocaram aqui, eu acho que Deus me trouxe para esse lugar, né? Sempre que eu falo da minha trajetória, eu tenho que falar das minhas alergias na infância, das minhas alergias na minha adolescência, que me colocaram num lugar de busca por soluções, que iam muito além das medicações, né? Então, ao longo da vida, quando eu fui passar no vestibular, escolhi a nutrição, mas passei para psicologia também, e hoje meus pacientes sabem que no consultório eu meto o bedelho na parte emocional, porque não tem como desconectar o nosso corpo, né? Nós somos um só, corpo, mente, espírito, e tá tudo ligado. Então, nessa trajetória, passei para nutrição aqui em Goiânia, UNB, em Brasília, resolvi ficar aqui, fiz a faculdade na UFG, formei, fui para residência no HC, fiz os 2 anos de residência no HC, ali foi na primeira turma de residência multiprofissional, foi uma experiência incrível, maravilhosa, desafiadora. Éramos 2 nutricionistas para 300 pacientes, então era um trabalho bem árduo, mas que foi realmente uma grande escola da vida. Não só da vida profissional, mas a escola da vida, assim. Me fez evoluir como pessoa, como ser humano, num local onde as pessoas realmente precisam de muito mais do que conhecimento, precisam de apoio e de carinho, né? Então, é a realidade ali daquele HC. E depois eu fiz a residência, terminei a residência, fui ser professora da PUC, continuei trabalhando no HC por muitos anos, fiquei ali no total de 8 anos. E quando veio a maternidade, né? Eu continuei atendendo sempre consultório também, né? Quando veio a maternidade, eu estava trabalhando em 3 lugares e a gente precisou de escolher. E aí, nesse processo, eu iniciei a minha terceira
pós-graduação, é a terceira pós-graduação, em nutrição funcional, que foi o grande divisor de águas, né? Que aí tudo começou a se conectar para mim. Quando eu comecei a entender que sintomas precisavam de ser olhados as causas e que a nutrição podia ajudar nisso, eu falei, é isso que eu sei fazer. Não é só dieta, né? Não adianta eu tentar dar o magnésio por uma dor de cabeça pro meu paciente. Por que a cabeça dele está doendo, né? Então, é sempre olhar isso, e isso realmente começou a me mover. E aí, de repente, o hospital, eu achei que ficou pequeno para mim e eu precisava de tratar o indivíduo, eu não conseguia mais tratar somente grupos. E aí, acabou que eu sempre falo que eu fui sendo escolhida, né? Então, veio a maternidade, eu precisava de reduzir a carga horária de trabalho, e aí o consultório já estava ficando bom e eu resolvi realmente investir no meu. E hoje já estamos aí caminhando para 6 anos só de consultório exclusivo e nessa parte de empreendedorismo, mentorias e por aí vai. E evoluindo gradativamente, né, E doutora o Renata? principal é conectando com boas pessoas como você, como o pessoal lá da Clínica Evoé, que hoje eu estou, doutora Alceu, doutora Thaís Padrão, doutora Lara, Nicole, toda a equipe que atua na mesma sinergia, no mesmo pensamento que a gente, que é toda a saúde integral, né? Conectando todas as linhas e áreas, né? Doutora Renata, eu vou começar uma condução aqui até entrando um pouco no que a Renata trouxe, pessoal, que é muito comum as pessoas pedirem suplemento, né? Todo mundo quer suplemento e pede suplemento para nutricionista. Fala, não, me dá um comprimidinho que já resolve meus problemas. Não, me dá um comprimidinho que já resolve meus problemas. E aí você até trouxe agora esse insight. Peraí, por que que eu preciso desse suplemento? Ou por que que esse nutriente não está biodisponível no nosso corpo? Por que que isso acontece, doutora Renata? Por que que a gente, às vezes, até tem uma boa alimentação? Porque se a gente parar para pensar, se a pessoa tem uma boa nutrição, uma boa qualidade, uma boa diversidade de alimentos, mas ela mesmo assim tem déficits. Mesmo assim, ela tem dificuldade de ter a absorção daquele nutriente, daquele íon específico. Por que que isso acontece? Existem algumas linhas de raciocínio que falam assim que a gente não é o que a gente come. A gente é o que a gente absorve. Então, esse processo de absorção impacta nessa sua resposta. Então, muito do que a gente consome não é bem digerido e muito menos absorvido. E também tem a questão da biodisponibilidade. Nem tudo que a gente põe para dentro a gente consegue absorver como deveria. Então, um ferro tem várias formas de ferro e nem sempre ele vai ser absorvido. E dependendo do que tem ali na sua microbiota, que são as bactérias intestinais, muito do que a gente consome não será absorvido. Isso impacta na suplementação. Além disso, o nosso estilo de vida demanda muito, né? Acaba que a gente consome muitos nutrientes. E alguns deles a gente não consegue atender com a alimentação. Então, acaba que a gente precisa de suplementar. E um pouco dessa nutrição funcional, dessa medicina integrativa, desse olhar sobre o todo, ele vem falar sobre isso. Que algumas vezes a gente espera o nutriente ficar faltando demais ou deficiente demais para a gente repor. E nós temos algumas fragilidades, que é os exames bioquímicos, às vezes, porque a gente olha no exame bioquímico, a gente olha ali valores de referência para doenças, né? Então, a gente espera a doença acontecer para tratar. E aí é tratamento, aí é a doença mesmo, né? E a gente trabalha com prevenção. Esse é o nosso principal papel, né? Deixar o paciente ótimo. E aí, dentro desse paciente estar ótimo, dentro daquele amplo valor de referência, a gente sempre trabalha com valores ideais ali. Então, por exemplo, uma B12, a gente gosta de trabalhar ali perto do 500, que deixa ela com a memória melhor, com a cognição melhor. Só que aí, para isso, muitas das vezes, se o intestino não estiver ótimo, o processo digestivo não estiver bom, não vai absorver e eu preciso de suplementar. Gente, a Renata trouxe informações agora extremamente importantes. Primeiro, uma das formas da gente conseguir observar se essa pessoa está com saúde, se a pessoa está doente, é através dos exames bioquímicos, que são os exames de sangue, basicamente. Mas o exame de sangue, primeiro que é uma foto desse indivíduo no momento, que isso impacta, assim, no raciocínio, você para pensar, você vai pensar no estilo de vida fazendo um exame. Não, para você conhecer essa pessoa. A gente tem que raciocinar um pouquinho de que aquilo ali vai complementar toda uma análise clínica para a gente realmente fechar um diagnóstico e até fechar uma tomada de decisão. Segunda coisa muito importante que a Renata traz agora de clareza. Que se eu estou alimentando, mas se eu não conseguir absorver, eu vou ter uma fragilidade, eu vou não ter aquela substância para funcionamento ali metabólico, fisiológico de forma eficiente. E a gente não precisa chegar ao ponto de ter uma inflamação, nem chegar ao ponto de ter uma dor, de ter uma lesão. Eu poderia ser muito mais preventivo.
Hoje, gente, a gente fala muito isso, né, doutora Renata? Tanto na fisioterapia quanto a nutrição, a gente vê vários médicos hoje já com essa visão ali mais preventiva, para a gente poder entender que eu não preciso estar doente para procurar um nutricionista, eu não preciso estar doente para procurar um fisioterapeuta, para procurar um médico. Eu preciso, assim, ser humano, né, tá vivendo, e a gente fazer uma análise mais cautelosa e muito individualizada para entender o que a gente pode fazer para evitar que. Acho que a gente consegue ter um raciocínio muito mais efetivo, né, Andy? Eu acho que é isso. Ou, na verdade, assim, eu acho que à medida que as pessoas estão tendo mais acesso às informações, as pessoas estão mais vigilantes sobre si. Então, os desconfortos estão começando a aparecer, as pessoas já estão começando a se incomodar com uma vida mais ou menos. Então, dor de cabeça, já estão buscando ajuda. E normalmente, por exemplo, dor de cabeça, a gente tem algumas causas para dor de cabeça, né? E que a medicina às vezes não faz os exames, não dá nada. É nessa hora que a prevenção atua. Porque às vezes é um estilo de vida, é uma noite ruim, é um sono que está ruim, é uma baixa ingestão de água, é um alimento gatilho para enxaqueca, enfim, várias são as causas, né? Então, a população hoje, principalmente aquelas que gostam de ler, se interessam por uma qualidade de vida e uma alta performance nas suas vidas, tem olhado para isso, para essa forma de nutrição, de fisioterapia preventiva com um olhar muito, muito mais aberto, assim, né? De receber essa prevenção. E saber que isso tem feito diferença na vida das pessoas. E entender, doutor Renato, que isso é um investimento, né? É a gente investir na saúde para não esperar realmente ter um gasto excessivo e até por vezes ali desproporcional em relação à doença. Já que a gente está falando sobre isso, doutor Renata, que aí a gente entra agora no assunto da nossa conversa, desse bate-papo de hoje. Porque uma das maiores causas, então, que hoje a gente fala é o famoso segundo cérebro, né? Que é o intestino. Que eu brinco assim, Papai do Céu fez dois, ele não faria isso à toa, e os dois juntos têm quase 12 metros, então deve ser porque presta para alguma coisa, deve ser que esse negócio é importante. Então, assim, o que influencia o intestino nisso tudo que a gente está conversando, doutor Renato? Realmente, o intestino é um dos órgãos. Existe esse questionamento se não é o primeiro cérebro, né? A gente deu muito valor ao cérebro, porque na verdade ele é um órgão neuroendócrino, né? Então ele tem inúmeras funções, aos quais a gente não sabia há alguns anos atrás, né? E estudar sobre o intestino, quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Porque é uma caixinha de surpresa, é uma construção a cada dia. E exatamente na minha história, eu tenho intolerância à lactose. Vou tentar fazer a trajetória aqui do por que eu estou nesse intestino hoje, né? Então, lá atrás eu tive as intolerâncias alimentares aos 13 anos, não sei se você vai lembrar. Eu tinha alergias alimentares múltiplas de usar, tive que fazer as vacinas de imunoglobulinas por 1 ano, não podia comer nada de corante, tinha urticária no corpo todo. Depois, durante a residência, intolerância à lactose, fiz uma doença autoimune durante a residência, que foi a tiroidite de Hashimoto. E aí, depois do segundo filho, pandemia, veio a intolerância à frutose, síndrome do intestino irritável, síndrome fúngica, o pacote é completo. Então, assim, bom, mas eu falo assim, ó, Deus me fez passar por todas essas fases, por todas essas etapas para eu entender. E realmente poder ajudar as pessoas, né? Porque às vezes a gente tem a teoria, mas a teoria não fala como que deve ser feito, né? Então, como eu vivi na prática, eu acabei que aprendi a tratar e entender esse processo. Então, o intestino, ele vai comunicar com todas as funções do nosso corpo, né? Então, a parte endócrina, o cérebro, ele produz 70% de neurotransmissores, em torno de 10% da serotonina é cerebral, 90% é intestino. E isso impacta muito em tudo que acontece. Então, tudo que acontece nas nossas emoções impacta na nossa saúde intestinal. Por isso que teve essa situação, por exemplo, na época da residência, estresse, eu desenvolvi alguma situação no meu intestino. Então, tudo que acontece nas emoções acometem o intestino sofre e o contrário também acontece. Quando o intestino não está ótimo, as nossas emoções não ficam ótimas, o nosso corpo fica num estado de alerta. Qualquer coisa estraga. É um gatilho, né? Então ele fica hipertensionado, um pavio quase aceso já, pronto de explodir. De explodir. E isso, gente, que a doutora Renata fala é muito sério, porque a gente às vezes acompanha os pacientes, principalmente com dor, e os pacientes que apresentam dores crônicas, e a gente vê o tanto que essa pessoa ela é sentimentalmente falando sensibilizada, né?
E aí as pessoas, por vezes, geram um julgamento. Ah, fulano tem crise de ansiedade, fulano é depressivo. Mas isso pode ser uma questão fisiológica, Uhum. né? Não é necessariamente algo que é de trauma, né, emocional. Mas isso pode ser uma necessidade de, como você disse, neurotransmissores são substâncias que são responsáveis por promover um bem-estar, por promover uma alegria, né, uma felicidade. Então, hoje, quando a gente fala desse olhar funcional, é a gente entender, primeiro, que a complexidade de sistemas que estão envolvidos, e segundo, a gente entender que o intestino, ele é crucial hoje para, inclusive, essa pessoa ser feliz, né? Essa pessoa estar bem, se Bem. sentir bem consigo mesmo, se sentir ali na vida, né? Tendo um pouco mais de razão, mas também de alegrias. De prazer De mesmo, né? prazer. E assim, tanto é que tem o famoso ditado do fulano tá enfesado, né? É bem Que é verdade. justamente quando você tem uma constipação, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade de evacuação, essa pessoa vai ficar tensa, estressada, pé da vida, ela vai ser aquela pessoa enfesada. Ou seja, às vezes a gente até reproduziu tantas coisas, né, doutora Renata, sem mesmo saber o motivo. Exato. Mas hoje a gente começa a refletir e se fala, nossa, faz sentido, né? Isso que a gente está vivenciando hoje. Uhum. E, doutora Renata, se essa pessoa não tem um intestino bom, ela pode ter dor abdominal, ela tem dor ali na articulação, ela tem algum tipo de fragilidade nesse sentido? Com certeza. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro explicar o que que é um intestino bom e o que que não é um intestino bom, né? Então, o intestino, ele é o finalzinho ali do processo digestivo. Então, a gente come, teoricamente deveríamos mastigar, né? Só que hoje a gente tem 5 minutos para almoçar. A gente perdeu grande parte do processo digestivo quando a gente não mastigou. Então, ali no estômago, a gente tenta digerir esse alimento, as proteínas são sempre mais difíceis, então a importância, de novo, do processo de mastigação. E depois o estômago vai começar a chegar ali no intestino delgado e intestino grosso. E aí, nesse processo, se a gente não digere bem algum alimento, então, por N motivos, um processo de mastigação ruim, por enzimas digestivas que não estão suficientes, porque quando a gente sobe o nosso estresse, as enzimas digestivas diminuem. Então, a gente já começa ali a bloquear ou diminuir nossa capacidade de digestão. Então, esses resíduos alimentares começam a sobrar ali no nosso intestino e começam a tentar ser quebrados pelas bactérias do nosso intestino. Então, o nosso intestino tem um conjunto de bactérias chamado microbioma. Bactérias, fungos, arqueias, um monte de micro-organismos ali que devem viver em sinergismo, em simbiose ali. O negócio tem que ter as boas e as ruins ao mesmo tempo. Faz Um parte equilíbrio. um equilíbrio. Uhum. Só que às vezes, quando a gente não digere bem alimentos, usa muito medicamento, usa muito açúcar, álcool, corantes, aditivos alimentares, aqueles nominhos lá na lista de ingredientes que a gente não entende nada, tudo aquilo ali começa a agredir as nossas paredes intestinais. Além do que, somado aos resíduos alimentares, essas agressões, a gente gera ali no nosso intestino um quadro de disbiose que é esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, associado a um quadro de hiperpermeabilidade. O que é isso? É como se abrissem buracos no nosso intestino. Uhum. E ao abrir esses buracos, vão passar coisas ali pelo intestino que não deveriam. Uhum. E essas substâncias que vão passar, LPS, aditivos, toxinas, vão ativar o nosso sistema imune, gerando um processo inflamatório sistêmico, que não fica no intestino. Claro que muitos sintomas podem acontecer no nosso intestino e nos avisar disso, de que o nosso corpo está sendo atacado, está sendo inflamado. Esse mecanismo que eu expliquei aqui é o berço de muitas doenças, vocês nem imaginam. A gente ficaria horas citando, mas é praticamente todas as doenças têm esse berço nesse processo a gente chama de leaky gut, essa hiperpermeabilidade intestinal em que se passa mais coisas do que deveria, associada a um quadro de desbiose. Nesse processo de buraquinhos no intestino, vai ativar nosso sistema imune. O que é isso? Então, esse LPS que passou ali, ele vai sinalizar para o nosso sistema imune liberar citocinas inflamatórias. Então, o nosso corpo fica cheinho no nosso sistema sanguíneo de citocinas estimulando resposta inflamatória. Então, a gente fica num processo de inflamação que pode ir para qualquer lugar. E aí eu entendo que cada corpo tem o seu lugar, né? Então, igual eu falei, é uma bombinha perto de explodir. Então, às vezes é uma articulação,
às vezes é um músculo. Muito normalmente, as dores osteoarticulares estão muito relacionadas ao Muito intestino, relacionado. muito Muito conectadas, né? relacionado. Uhum. Porque é sistêmico. E Uhum. aí, quando você faz o exercício, as pessoas culpam muito o CrossFit, né? Uhum. Só que não é o CrossFit. Na verdade, é o nosso corpo. O nosso corpo está em estado de inflamação. E aí, qualquer pingo num copo cheio transborda, Transborda. né? Eu costumo sempre falar, doutora Renata, e a gente até já trouxe aqui outras pessoas falando sobre essa questão do equilíbrio. E quando a gente fala das dores, principalmente dessa visão osteoarticular, né, osteomioarticular, a gente pensar na capacidade de demanda. O problema, gente, não é o esporte, o problema não é a academia, o problema não é a corrida. O problema é eu estar com o corpo preparado para a corrida, para o CrossFit, para a academia. Mas as pessoas acham que se preparar para isso é simplesmente vestir uma roupinha bonita e ir E para lá, fazer. né? E fazer, E e fazer. Só que na verdade não, existe uma complexidade de coisas que deveriam ser avaliadas antes. E uma delas é justamente esse funcionamento sistêmico. Porque se eu já tiver em desequilíbrio, sistemicamente falando, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, como a doutora Renata trouxe, uma coisinha desse tamanhozinho vai ser um gatilho imenso. E a gente vai favorecer com que essa pessoa evolua para um processo de tendinite, um processo de bursite, ou até doenças ali até mais graves, lesões graves, como lesões ligamentares, lesões de fratura. Eu chamo sempre muita atenção para essa questão da qualidade óssea, né, doutora uhum. Renata? Porque é tudo inflamação, gente. E essa inflamação, ela tá no nosso corpo, ela não tá num lugar. Só que se aquele lugar for mais sobrecarregado do que ele está capacitado para, aí a gente virou uma bola de neve. E aí a gente Uhum. começa a ter os problemas. E aí eu pergunto para você, doutora Renata, como que a gente avalia esse intestino? Como que você, dentro da nutrição, avalia esse intestino? Então, assim, como você comentou, existem exames que a gente pode avaliar, mas hoje no paciente que chega no consultório, a gente avalia muito mais por sintomas. Dá uma queixa de gases, se a pessoa vai no churrasco e termina o churrasco, fica cheio, não consegue, às vezes um churrasco na hora do almoço não consegue nem jantar, gases, distensão, azia, aquela queimação, arrotos, dor abdominal. Nem sempre precisa de ter dor abdominal para a gente ter um intestino que não está saudável. É, e aí, a questão também da evacuação, né, alterada, que é a diarreia ou a obstipação. As pessoas, é engraçado isso, às vezes as pessoas chegam num consultório, anos de diarreia. E não sabe, e E aí acha acham que é que isso é normal. normal. É. Né? Aquelas fezes mais moles, achando que aquilo é normal. E o contrário é mais recorrente ainda, a obstipação. A obstipação, ela é normal, e as pessoas normalizam isso. Não é raro eu atender paciente há 10 anos usando laxante, há 20 anos usando laxante, e já foram em vários médicos e tá tudo certo. Não está tudo certo. Nossa. A gente sempre tem que ir na causa, porque isso vai piorando um processo e está muito conectado com câncer de intestino, Uhum. né? Então, a gente precisa de avaliar a clínica e muitos dos sintomas associados ao intestino, eles vão ter sintomas extraintestinais. Uhum. Então, as pessoas às vezes se adaptam, elas vão procurar um profissional quando o negócio fica insuportável ou quando começa a agredir um lugar que realmente está incomodando. Então, vou dar exemplo, candidíase. Uhum. A pessoa vai lá, o intestino tá lascado, ó, Há muito tempo. a obstipação tá aí 5 anos. Mas aí a hora que começa a ter uma candidíase de repetição, por quê? Naqueles buraquinhos que formaram lá no intestino, começa a haver migração de bactérias, fungos e por aí vai, né? De micro-organismos. Uhum. E a gente chama de translocação. Uhum. Aí só quando teve a candidíase que a pessoa vai procurar ajuda. Uhum. Então, assim, as pessoas demoram muito, ou quando começa a passar mal com alimentos demais, não consegue comer, com dor, com gases, com distensão, e Cólica. estufamento, Uhum. aquela pessoa que acorda magrinha e no final do dia tá com a barriguinha de gestante, né? Com a Né? barriguinha parecendo de grávida, nem sempre tem cólica, mas é a digestão. E nem sempre tem diarreia ou obstipação, Uhum. né? A diarreia também incomoda, às vezes as pessoas procuram, mas no geral são esses sintomas. É interessante a Renata falar, gente, porque assim, é muito mais uma análise clínica que vai realmente fechar o diagnóstico, que é aquilo que a gente comentou anteriormente. A gente tem, lógico, os exames bioquímicos, eu sei que a Renata também De usa imagem, né? de imagem, usa alta tecnologia para poder também fechar o diagnóstico, mas essa especificidade de cada um, né, o que cada um tem como sinal, como sintoma, é que vai fechar uma linha de raciocínio para a gente conseguir entender esse contexto, né, e para ver o que aquilo ali está impactando na vida da pessoa. É que em relação a esses diagnósticos, normalmente eles precisam de ser feitos por médicos, né? Mas às vezes o paciente chega ali
já procurou e às vezes não encontrou. Então, eu vou falar algumas possibilidades que podem ser de dores e desses desconfortos abdominais para as pessoas conhecerem também, né? Então, algumas causas. Existe uma condição chamada síndrome do intestino irritável, que ela é caracterizada por quadros que oscilam entre obstipação, diarreia e dor. Nem sempre tem a dor abdominal. Então, se você é uma pessoa que oscila, de repente, você tem o intestino preso, aí do nada, tem um episódio de diarreia. Ou ao contrário, você faz episódio de diarreia e de repente o intestino prende por alguns dias. Isso pode ser. E aí sim está relacionado ao nosso emocional. As pessoas costumam julgar, falar assim, isso aí é coisa da sua cabeça. Gente, a cabeça importa. As emoções, e com certeza, e como importam, né? Então, na verdade, dentro do tratamento de intestino, às vezes a gente faz todas as condutas lá, chama de modulação intestinal, tudo certo, mas se não controla o estresse, não evolui. Então, eu estava citando em relação às possibilidades, então a gente tem síndrome do intestino irritável, tem alterações digestivas, às vezes uma enzima, um pâncreas que não está funcionando ótimo, e aí não está produzindo enzimas digestivas, um excesso de uso de medicamentos que inibem o suco gástrico no HCl, porque o paciente teve uma gastrite, depois ele continuou usando o omeprazol da vida e diminuiu a sua capacidade de digerir proteínas, então ele ocasionou ali um processo de desbiose gástrica, ele não tem uma boa digestão proteica, que vai combinar numa má digestão proteica. É aquela pessoa que fica empachada com um churrasco. Intolerância à lactose, intolerância à frutose, hipersensibilidade ao glúten não celíaca, ou até mesmo que tem acontecido muito doença celíaca. Esses são os principais. Excelente. E, doutora Renata, você entrou agora num ponto importante. Qual que é a diferença, de uma forma muito simples, a gente pensar assim, numa alergia alimentar e de uma intolerância alimentar? É uma coisa que as pessoas questionam bastante e às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas pode não ser, né? Dependendo da situação. E qual que é a diferença, assim, de uma forma simples? A intolerância alimentar, de forma geral e grotesca mesmo, comi uma coisa e eu não tenho capacidade para digerir aquele alimento. Então, é muito mais ali parte digestiva. Então, a gente tem intolerância à lactose, intolerância à frutose, e tem as questões das hipersensibilidades, que são as alergias. Então, aqui eu tenho, nas intolerâncias, eu não tenho enzimas digestivas para digerir aquele alimento. E quando eu estou falando de hipersensibilidades ou alergias, a gente vai separar alguns tipos. Então, tem aquela alergia mediada por IgE, que são aquelas alergias rápidas, que a gente faz os testes de pele. E tem as alergias que são mais tardias, que podem acontecer depois de 72 horas, que são as hipersensibilidades alimentares, que é normalmente medidas por IgG. Existem testes de alimentos que a gente faz para esse IgG, e é uma coisa até importante a gente falar. Alguns profissionais, às vezes, sugerem que o paciente faça esses testes de hipersensibilidade alimentar antes de fazer a modulação intestinal. Não vale a pena. Porque quando você está com o intestino muito inflamado, cheio de buraquinhos, né, cheio de hiperpermeabilidade, leaky gut, você começa a passar mal com muitos alimentos que às vezes não deveria. Porque quando eu ajustar esse intestino, você vai tolerar tranquilamente. Pode ser falsos positivos. Falsos positivos. Então, eu já peguei exame de hipersensibilidade alimentar que deu vermelhinho lá uns 200 alimentos. Mas por quê? Porque o intestino estava muito fragilizado. Então, existe o momento certo de fazer cada exame, né? Então, hoje a gente é lá no final do processo, né? Então, as hipersensibilidades, elas podem ser extraintestinais. É como se fossem essas alergias mediadas por IgG. Então, vou dar um exemplo. Eu sou essa pessoa, então vou dar o meu exemplo, né? Então, na infância, eu não consegui, minha mãe não conseguiu me dar leite de vaca. Né? Não consegui usar aquelas fórmulas. Usei leite de soja. E aí, depois, com a maturidade do meu processo digestivo, eu tolerei parcialmente o leite de vaca. E os derivados. E os derivados. Uma infância marcada por faringite. Faringite e uso de, não sei se você lembra da benzetacil, né? Benzetacil. Era todo mês era no bumbum. No bumbum. Entendeu? Então, assim, eu tive uma infância marcada por faringite, uma ite. Na adolescência, isso migrou para sinusite, e aí na idade adulta, rinite, sinusite de repetição. Isso já era um sinal de que meu corpo não estava lidando bem com esse leite. Lá atrás, lá quando eu era bebê, já tinha, né? Então, eu tenho hipersensibilidade ao leite de vaca, e quando eu consumo hoje de forma, mesmo com o intestino tratado, mas eu consumo muito, porque eu não tenho essa capacidade boa de digestão, eu formo muito muco. E aí, nesse processo de formar muito muco, eu acabo desenvolvendo um processo de inflamação e infecção.
né? E Então é- é isso. e- Então é extraintestinal, não necessariamente o processo. Então pode se manifestar como uma dor de cabeça. Tem gente que come leite dá dor de cabeça. Tem gente que come castanhas, coça o olho, coça o ouvido, coça a garganta. Tem gente que dá irritação na pele, Tem né? gente que dá irritação de pele. Uhum. Os derivados do leite. Tem gente que, quando consome muitos derivados do leite, aumenta a acne, Uhum. né? Então, Gente, é muito importante é infinito. você falar sobre isso, e é uma coisa que a gente fala muito, e quem já me acompanha aí também há um tempo, sabe que eu falo muito sobre essa questão assim. A gente tem uma predisposição genética Tem. para algumas patologias, Tem. mas eu não preciso ter uma manifestação delas. Isso. E eu posso modular a intensidade dessas manifestações. Perfeito. Eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala dessa questão de alergia e de intolerância. Perfeito. Porque, ok, eu posso ter uma predisposição genética para eu não ali conseguir lidar com aquele Isso. alimento, ou aquele princípio, ou aquele nutriente, mas dependendo da ambiência, dependendo do ambiente que ele Perfeito. tiver, ele vai levar tudo bem. Mas dependendo da fragilidade que tiver, vai virar o tudão. Por isso que às vezes até as pessoas falam assim, nossa, eu não entendo. Eu tenho 10 pessoas que têm dor lombar, mas assim, 5 pessoas, ok, tranquilo, mas tem 5 pessoas que a dor é insuportável. Porque, na verdade, a gente está falando muito. E quando a gente fala dessa abordagem funcional, dessa abordagem, dessa visão integrativa, a gente fala de uma abordagem muito individualizada. Não tem como a gente ter receita de bolo para fazer nada de conduta, né, doutor Renato? Eu preciso respeitar a especificidade e entender essa complexidade de fatores que estarão envolvidos nesse processo de dor, nesse processo de inflamação. E uma das coisas que eu queria, assim, reforçar, gente, que a doutora Renata falou, que é uma análise clínica, é a questão das fezes, né? Eu brinco assim, a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito para falar de cocô, porque a gente precisa olhar para o nosso intestino, e uma das formas que a gente tem de olhar para esse intestino de uma forma tão simples é a gente olhar o vaso quando a gente evacua. Aquilo ali pode trazer tantas informações que a gente às vezes passa desapercebido. E eu falo isso até por uma questão pessoal, a Renata sabe disso. Minha mãe faleceu de câncer de intestino, né? E acaba que depois de mais velha eu descobri que minha mãe tinha episódios de problemas intestinais, mas que aquilo ela normalizou. Ela normalizou e ela não divulgou, né? Assim, ela não teve a atenção necessária na época para realmente fazer um diagnóstico precoce, para ser mais preventivo, para evitar de chegar no ponto de desenvolver o câncer e, consequentemente, todas as consequências, porque ela realmente acabou falecendo. Por isso que eu falo que, assim, não é à toa que hoje eu falo tanto de intestino também, mesmo como fisioterapeuta, e a Renata sabe que eu gosto mais de estudar isso, e, assim, gosto mais de falar sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, mas, assim, tem tudo a ver também com uma história pessoal e a importância da gente levar isso de informação para as pessoas. Gente, não banalizem, né, a sua fezes. E outra, existe exame de fezes. Por que a gente não faz? A gente acha que só criança tem que fazer exame de fezes, né? Existe um exame chama coprológico funcional. Então, e assim, hoje é um exame que o plano de saúde cobra. Então, um exame simples, coleta as fezes de um horário ali, e eu vejo tudo que tá. Eu vejo não, né? Saiu lá. De tudo que não tá sendo bem digerido. Olha que interessante. E isso, gente, o que não é digerido é uma bombinha ali no seu intestino. Então, uma proteína, uma gordura, uma fibra. Tem gente que não pode comer muita salada. Porque não digere. É aquela pessoa que come super saudável, estufa no final do dia. Ela não tem enzimas digestivas para salada. E não pode sobrar. Eu tenho que cuidar disso. Porque senão vai alimentar bactérias que não deveriam ali. E gerar um desequilíbrio, podendo desenvolver doenças muito graves. Então, tem que tratar. Então, assim, sintomas de arroto, gases, obstipação, distensão, não pode negligenciar. E sobre essa questão que você comentou da genética e até da hipersensibilidade, uma coisa da gente deixar claro para as pessoas, genética não é destino. Genética é em torno de 30%. 70% é o ambiente. É ambiente, que é o quê? Prevenção, estilo de vida. Isso que a gente está falando aqui, né? Então, hoje, eu também fiz o meu teste genético, também tenho uma alta predisposição a câncer de intestino, mas eu não surtei. Não, nem você, acredito eu. Porque a gente faz tudo que está ao nosso alcance para ter um estilo de vida saudável, que vai muito além de só de comida, só exercício, né? Envolve as emoções, envolve não ter dores, né? Então, ter dor é um sintoma de que algo não está bom e precisa de ser ajustado. E assim, ao longo do tempo, eu vou ficando meio louco com o intestino. Tudo eu acho que é no intestino, né? Aí eu vou lá na Natália, ela reforça. É no intestino mesmo. O joelho dela doeu porque o intestino não estava legal. Exatamente. Então, é assim, é isso. Entender que a questão das hipersensibilidades, por exemplo, o meu marido tem o teste genético dele hipersensibilidade ao ovo. Quer dizer que ele não pode comer ovo? Não. Quer dizer que ele precisa de cuidar desse intestino, manter
um adequado rodízio, consumo de ovo, para que ele não exacerbe essa hipersensibilidade. A mesma coisa ao glúten, né? Que as pessoas questionam muito. Acho que talvez até estava aí, eu pulei só. Não, e aí é justamente aonde que eu ia entrar agora. O que são, né, doutora Renata, os alimentos que favorecem essa inflamação sistêmica? Isso. Aí a gente vai pensar ali em alimentos que são inflamatórios e alimentos que são anti-inflamatórios. O Perfeito. que a gente poderia trazer de sugestão e até de esclarecimento para as pessoas nesse sentido? Então, vamos lá. Essa é muito polêmico, né, dizer sobre alimentos inflamatórios. Alimento inflamatório é aquele alimento que você não digere bem. Essa é a resposta. E isso é individual. Exatamente. É muito individual. Então, é leite inflamatório? Não sei. Glúten inflamatório? Não sei. Frutose inflamatória? Não sei. Não sei. Não sei quem é você. E chegou aqui na minha frente, eu vou continuar sem saber, sem fazer os exames, né? Claro que existe uma alta prevalência de alguns alimentos que são mais recorrentes. Então, por exemplo, o leite e derivados a prevalência é alta, o glúten é realmente alto, e afirmo mais, o glúten normalmente é mais recorrente do que os derivados do leite, as pessoas, só que é muito mais fácil de medir e de analisar nos sintomas o leite do que o glúten. O glúten é muito silencioso, né? Então, a hipersensibilidade ao glúten não celíaca, que é o trigo, tudo que tem farinha de trigo, trigo pode estar relacionado a essa hipersensibilidade ao glúten não celíaca, que é diferente de doença celíaca, depois eu vou explicar. Então, nesses alimentos, nesses casos, nessas situações, esses alimentos, porque você não tem uma capacidade de digerir esses alimentos, eles sobram ali no seu intestino, causando todo aquele processo de desbiose e permeabilidade intestinal que eu expliquei no começo. E aí sim, vai gerar situações sistêmicas de dores, de lesões, de desconfortos, que não vale a pena você permanecer. Só que tem como fazer o caminho inverso, tem como tratar isso, né? Que eu não gosto de falar alimentos anti-inflamatórios, porque até existem, sabe? Até existe curcumina, as vitaminas, as brássicas, existem alimentos que têm um maior poder de anti-inflamação. Existe essa pesquisa, né? Que é mais ou menos os alimentos que caracterizam a dieta mediterrânea. Isso. Mas eu gosto muito, só que não é suficiente. Porque não adianta você comer muitas folhinhas, muitos ômega 3, muita curcumina, enfim, se você não tem um estilo de vida anti-inflamatório. Então, não adianta você fazer tudo certo se você não dorme bem, e não basta dormir. Tem que dormir bem. Com qualidade. Com qualidade, o tempo suficiente. Se você não modula o seu estresse, você não mastiga, não bebe água, não respira e não faz exercício. Entendeu? Algumas coisas são de graça aí, mas não é o alimento sozinho que vai resolver todos os seus problemas. Não existe uma receita milagrosa. Não adianta tomar cápsula, sozinho tomar cápsula. Não é que não adianta, mas não vai resolver o problema, né? Porque é um complexo de fatores que vão ajudar nesse processo de modulação da resposta inflamatória. A gente não pode cortar a resposta inflamatória. É modular, né? Excelente. E, gente, de novo, isso é muito individualizado, porque cada organismo vai responder de uma forma àquele alimento, de acordo com os seus hábitos, como a doutora Renata disse. Exatamente. Doutora Renata, mais uma pergunta para a gente ir finalizando. Quando a gente pensa na história dos probióticos, né? Dos prebióticos, tem diferença? É tudo a mesma coisa? E para que serve esse negócio? Então, vamos lá. Alguns anos atrás, tudo que se falava do intestino, probiótico no paciente. O paciente chegava e toma um probiótico. Isso mudou, né? É aquilo que eu falei, né? Quanto mais a gente estuda sobre o intestino, mais a gente aprende e constrói e vê e muda condutas, né? Então, probióticos são bactérias lactobacilos, bifidobactérios que são bons ali, né? São os nossos protetores ali para o intestino, naquele microbioma ali, na microbiota. O que é bom, normalmente são os lactobacilos e as bifidobactérias, um grupo de bactérias que são positivas ali para a gente. E a gente pode consumir isso na fórmula de cápsulas. E os pré-bióticos são nutrientes, fibras, fitoquímicos, polifenóis que vão alimentar essas bactérias boazinhas. E aí, nessa construção do conhecimento, hoje a gente sabe que o mais importante para a gente tratar o nosso microbioma, a nossa microbiota, é o que a gente come. Então, não é tomar probiótico. Por quê? Então, se um paciente está num quadro de gases, de extensão, cheio de buraquinhos no intestino e eu dou o probiótico, eu pioro o quadro do intestino. Então, isso é até importante da gente falar, que ainda tem muitos profissionais prescrevendo muito probiótico, sem fechar
as barreiras intestinais. Uhum. Isso não é legal, não é legal. A gente tem que fazer até que pode usar, mas depois que garantir que fechou isso daí, né? Uhum. Então, por exemplo, pós-antibiótico, a gente pode até usar um probiótico, mas o principal é dar pré-biótico, nutrientes, fibras, fitoquímicos para alimentar as bactérias boas que vão se fortalecer ali e me ajudar na restauração dessa saúde intestinal como um todo, sabe? Eu brinco assim, doutora Renata, eu falo sempre uma analogia, inclusive falo isso em aula, que assim, é como se a gente tivesse um jardim, né? O que você vai cultivar nesse jardim? Depende do que você está plantando, mas depende do que vai crescer. Porque depende Exatamente. do. Porque às vezes eu estou plantando uma coisa, mas o alimento que eu estou dando faz crescer praga, em vez de crescer aquela flor. Então, assim, o adubo é que vai fazer a diferença. Perfeito. Né? E é mais ou menos isso que eu faço uma analogia em relação ao nosso intestino. É como se fosse uma matinha. E aí, às vezes, ela está desmatada, e aí, se ela está mais desmatada, aquele solo ele fica menos absorvido, Infértil. né? Ele fica um solo infértil. Ele fica um solo sem muita absorção positiva e, na verdade, fica fragilizado. E se eu tiver uma boa mata, mas dependendo do alimento que eu der, eu vou crescer coisa que não é tão legal, que não é tão bacana. Aí a gente acaba gerando um desequilíbrio. Exatamente. E, gente, pra gente ir finalizando, eu acho que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas conversando desse assunto, porque é um assunto extremamente importante, extremamente rico. Eu acho que isso é utilidade pública, doutora Renata. E eu acho que a gente poderia até gravar outro podcast, porque, assim, tem muito mais coisa que dá pra gente poder falar aqui, que eu queria ainda introduzir e aprofundar. Mas queria que você deixasse, assim, uma visão geral, doutora Renata, se fosse para você poder deixar um alerta, uma informação para as pessoas. O que você traria hoje, quando a gente fala dessas dores do intestino, desse processo sistêmico inflamatório? O que essas pessoas poderiam ter de atenção? Qual que é a mensagem que você quer deixar nesse dia? Pois é difícil falar. Eu acho que a tensão maior não é só no intestino, eu acho que é no processo inflamatório, né? E a gente sabe hoje que o principal gatilho nosso da inflamação, ele está escondido, onde vocês não estão vendo, que é no carboidrato refinado. Então, às vezes as pessoas já tiraram o açúcar. As pessoas estão muito evoluídas nesse aspecto, né? Mas estão comendo muito polvilho, né? Muita farinha de arroz, ou às vezes açúcar disfarçado na forma de frutas, de forma exagerada. Então, quando a gente não tem uma boa saúde intestinal e a gente não tem, às vezes, uma genética favorável, a gente está contribuindo para um quadro de inflamação. Então, hoje, o principal marcador para inflamação chama-se carboidratos refinados. O açúcar que a gente absorve e libera mediadores inflamatórios. Tanto é que quando a gente vai lá no PubMed pesquisar sobre glúten e inflamação, né? Que muitas pessoas já fizeram isso. A gente não acha tanta informação. Você sabe por quê, Natália? Não. Porque nas pesquisas as pessoas tiraram o glúten e não orientaram como que seria substituído. Tá. Então, o glúten, que para muitas pessoas está associado a dores articulares, a gente não entrou nesse é muito assunto, que é o glúten, ele forma quando a pessoa não digere bem, ele entra lá naqueles buraquinhos, forma imunocomplexo e se deposita nas articulações. Então, é muito comum uma pessoa com um quadro de dores articulares recorrente, não, vamos dar uma seguradinha no glúten, vamos fazer um teste. A pessoa melhora o quadro de dor. Então, é muito comum. Então, só que aí nas pesquisas, a gente às vezes não acha tem muita evidência científica, mas não é todas. Por quê? As pessoas tiraram o glúten, o trigo, que tem fibras, pré-bióticos, e colocaram uma farinha branca, sem trigo, sem o glúten, só que sem fibra. Então, trocou 6 por meia dúzia, só que sem fibra. Então, aquele pré-biótico do intestino eu não tenho mais. O alimento. Exatamente. E essa fibra ela atrapalha a absorção do carboidrato e minimiza os picos de insulina. Então, eu tirei o glúten, que para muita gente é inflamatório, não é para todo mundo, mas para muitas pessoas o excesso do glúten é inflamatório, na verdade, né? Que é aquela questão da hipersensibilidade. Mas eu coloquei uma farinha branca de alto índice glicêmico que estimula muito a insulina. Então, a insulina alta, que é o hormônio que faz colocar a glicose para dentro da célula tá alta, porque eu tenho muita glicose ali, porque eu tô comendo muita farinha. Sem glúten? Mas é farinha. Então, a insulina permanece alta. E a insulina aumenta mediadores inflamatórios. A insulina alta também. Na verdade, é um mecanismo, e os mediadores inflamatórios altos aumentam a insulina. Então, se a gente fosse pensar assim, qual que é o principal mecanismo de inflamação? Açúcar. Então, vigiem o açúcar, que aí é o principal agressor de intestino. Entendeu? Perfeito. É isso.
cuidem do seu intestino, que vai muito além de dores e desconfortos, né? A sua saúde intestinal impacta na sua capacidade de lidar com seus desafios diários, né? De enfrentar os problemas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, impacta na sua capacidade de pensar, de raciocinar, porque uma pessoa com dor não consegue pensar muito bem, uma pessoa com desconforto, com má digestão, a energia, a circulação fica ali no processo digestivo, então falta em outros lugares. Então, cuide do seu processo digestivo, do seu intestino, da sua saúde como um todo, olhando também para o seu intestino. E às vezes, como a doutora Renata trouxe, principalmente agora com esse fechamento, a sua dor articular, ela é só consequência. E na verdade, gente, sinceramente, eu tenho 14 anos de experiência, né? E 18 ali na prática, porque antes eu fui durante alguns anos estagiária. O que eu me deparei ao longo desses anos, doutora Renata, é que, na verdade, a maioria das dores, elas são consequência. A maioria das lesões, elas são consequência. E lógico, dentro da fisioterapia, a gente tem muito uma visão mecânica, né? Uma visão biomecânica, uma visão do movimento, uma visão da função, que isso, sem dúvida, é extremamente importante. Porque todas essas disfunções também favorecem a gente ter uma predisposição à lesão, à dor e processo de desgaste. Mas se eu não tiver um solo fértil para poder plantar, aquela lesão que poderia ser desse tamanhozinho, ela vira um incêndio. Aquela lesão que poderia ser uma lesão muito simples, ela vira uma coisa cirúrgica. Isso. Então, a gente pensar, inclusive, para a gente finalizar, se você tem dor, investigue o intestino. E independente de você ter desenvolvido dor ou não, mas investigue e faça uma investigação nesse sentido. E, principalmente, se você já está com uma lesão instalada, vou fazer cirurgia, sei lá, cirurgia plástica que seja, né, doutora Renata? Faça uma avaliação prévia para que essa saúde sistêmica sua ela esteja realmente funcionando. Porque senão, o resultado com a própria cirurgia, que poderia ser maravilhoso, ele pode ter várias complicações, inclusive com o processo de cicatrização. Que isso eu acho que fica para um bate-papo numa outra oportunidade. Mas deixa esse insight aí para vocês, gente, de que a gente precisa olhar para a pessoa, para qualquer tipo de tomada de decisão e respeitar essa individualidade e especificidade. Gente, foi um presente, doutora Renata. Gostou? Obrigada, foi bom para você? Foi ótimo, muito obrigada, viu, minha amiga? Obrigada a você. Obrigada, e assim, obrigada gente, a vocês. Informações extremamente importantes, assunto de extrema relevância. E realmente, doutora Renata, gostaria que você voltasse. Foi só uma pincelada aqui, né? Foi só uma pincelada. Gostaria que a doutora Renata, né, turma, que a doutora Renata volte outras vezes, porque assim, é muita coisa que dá pra gente poder fazer e levar de informação para vocês, de conteúdo, que eu acho que vale a pena para qualquer profissional de saúde, né? Não é só da fisioterapia, nem da educação física, nem da medicina, nem da nutrição. É utilidade pública, como eu disse. Sim. E, gente, pra gente finalizar esse podcast, não esqueça de seguir nas nossas redes sociais. Lembrem-se que nós estamos em todas as plataformas digitais e lembrando das nossas redes sociais, @Instituto Naves Queiroz, @nqacademy.oficial. E esse episódio vai ao ar em breve, a gente coloca lá para vocês no nosso Instagram e não percam. E acompanhem essa profissional excepcional. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Que isso, hein?